Agora, a retrospectiva 2022 do Cidade Alerta. Os principais casos do ano que chocaram toda a nossa região. Atentado. Feminicídio. Sequestro. Execução. 5 casos, 7 vidas perdidas e famílias destruídas. Adriana Coelho da Silva, 42 anos. Roseli Ramalho Ferreira, 55. Valdemar da Silva Venâncio, 68. Carolina Dini Jorge, 41. Jonas Lucas Alves Dias, 55. Ricardo Aparecido de Carvalho, 36. Lara Maria, de apenas 12. Simplicidade que não tinha tamanho. As pessoas morreram nessa calçada. O sangue foi lavado, mas a lembrança ficou. Meu coração está cada dia mais dilacerado. São estes rostos que nunca vão ser esquecidos por quem ainda vive o luto. Imagens que poderiam nunca ter sido vistas, mas que vão ficar para sempre guardadas na memória. Pelo menos 9 pessoas apontadas como responsáveis, 7 prisões e 2 crimes ainda impunes. Piracicaba, 21 de junho deste ano. Cenas registradas por testemunhas no momento do ataque. Uma faca aí gigante esfaqueando as pessoas dentro do ônibus. Chama reforço, pelo amor de Deus. Chegou um carro aqui, mas chama reforço. Depois de esfaquear 6 pessoas e matar 3 delas, José Antônio é detido por policiais. Uma tragédia aqui no centro da cidade aqui de Piracicaba. Tudo aconteceu no centro de Piracicaba, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Segundo a polícia, José entrou no ônibus no terminal central. O destino do coletivo seria a Vila Sônia. José foi até o fundo do veículo, onde tinham cerca de 40 passageiros, e sentou-se. Mas quando o ônibus chegou aqui na Armando Salles, José decidiu levantar. E foi aí que teve início o ataque. Ao todo, 6 passageiros foram esfaqueados. 3 deles morreram e os demais ficaram em estado grave. Pelas informações obtidas pela polícia, José Antônio veio até aqui e tomou o ônibus no terminal central de integração. O coletivo tinha como destino a Vila Sônia, inclusive bairro onde José morava. Assim que entrou no veículo, veio para a parte de trás e sentou-se. Assim que o ônibus acessou a Avenida Armando Salles de Oliveira, segundo testemunhas, o ataque começou. José fez ameaças e logo na sequência desferiu os golpes contra as vítimas, marcando dessa forma para sempre a linha 444, Vila Sônia, Terminal Central. Tudo aconteceu no meio da tarde, em um dos pontos mais movimentados da cidade, na Avenida Armando Salles de Oliveira, no centro. José Antônio não tinha relação com nenhuma das vítimas. Estado de choque. Eu vi uma moça, ela estava com a perna toda cheia de sangue e ela saiu, estado de choque, teve que sair daqui de ambulância. O ônibus estava no terminal, estava de boa. Ele entrou lá dentro, sentou no ônibus, estava na parte do fundo. Aí no percurso do caminho até aqui, ele já falou que todo mundo que estava dentro do ônibus ia morrer. Aí depois dessa ele já começou a dar facada nos outros. Meu tio foi assassinado, conheço outras pessoas que infelizmente também passaram por isso. E a gente entende como que é a dor, como que é difícil lidar com essas situações. E então a gente vem fazer o que pode, né? Prestar as homenagens, orar, desejar que os familiares possam seguir, embora seja muito difícil. A situação de injustiça é complicada. A dor é só o tempo mesmo que pode amenizar um pouco, né?
O silêncio predominou no último adeus às vítimas. Roseli Ramalho Ferreira foi a primeira a ser sepultada em São Pedro. A mulher de 55 anos trabalhava no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. Roseli entrou na frente do autor do crime para proteger uma jovem com deficiência. A mais jovem das vítimas, Adriana Coelho da Silva, de 42 anos, deixou 2 filhos. Uma mulher que só trabalhava, só queria trabalhar, só fazia isso aí, entendeu? Dedicava a vida aos filhos, ao marido, à minha sogra, tudo que morava junto com a minha sogra. Então, tá tudo arrasado, né? Estamos tudo inconformado, né? Porque só Deus para amparar a gente, né? Eu tava passando aqui no momento que aconteceu, só que eu não sabia que era ela que tinha acontecido, né? Aí a hora que eu cheguei lá no sindicato, eu avisei o pessoal que tinha acontecido essa fatalidade aqui. E aí a gente ficou esperando, mas ninguém imaginava que era ela, né? Daí veio acontecer, mas é um momento de tristeza para todos nós. Se dói em nós como sociedade, você imagina o quanto não dói para as famílias, né? Muito mais, nem se compara. Mas a partir de hoje as pessoas vão olhar para esse lugar de uma forma diferente também, né? Cada um de nós hoje volta para casa, para a graça de Deus. Cada um de nós hoje tem a oportunidade de abraçar, beijar o seu ente querido e fazer isso em nome desses 3 que não podem mais fazer. Este jovem de 25 anos, que prefere não se identificar, foi atingido no pescoço. Ele já havia descido do ônibus e decidiu voltar para ajudar uma das vítimas. Depois que todo mundo saiu do ônibus, ficou 2 pessoas lá na frente, perto da catraca. Ele iniciou o ataque lá do fundo do ônibus. Aí ficou uma senhora e esse senhor. Ficou sentado no banco dele. Aí eu, percebendo que ele ficou sem saída para correr, eu voltei para trás para tentar ajudar. Aí acabou sendo ferido também no pescoço. Eu cheguei a entrar em uma luta corporal com ele. E infelizmente eu não consegui salvar o senhor nem a senhora que faleceu, né? Ficou sentado no banco. O tempo todo, sem mexer, sem nada. Não tinha reação nenhuma, na verdade. Estava sem reação nenhuma, porque ele já estava com um corte muito profundo no pescoço. Pouco tempo antes do ataque, nenhuma suspeita. O clima dentro do ônibus era descontraído. O cara agiu de forma psicopática, né? O cara iniciou calado e finalizou calado. Tanto que a prisão dele não falou falou nada. Ele só foi matando sem falar uma palavra nem nada. O pessoal estão falando que falou, que ele só anunciando que ia matar, mas não anunciou nada. Ele foi sempre calado e objetivo no crime que ele ia fazer. Piracicaba, 24 de março. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Depois que a vítima estaciona o carro, o suspeito corre em direção ao veículo. Ela ainda tenta voltar e fechar a porta, mas ele força a abertura e passa a golpeá-la. Por último, caminha até o próprio automóvel estacionado a poucos metros. Carolina Dini Jorge, de 41 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro. Anderson dos Santos não aceitava o fim do relacionamento. Como conhecia a rotina da mulher, o homem foi até a escola da filha de 10 anos do ex-casal, em um horário em que a vítima costumava buscar a criança todos os dias. O crime aconteceu aqui, onde a mulher havia estacionado o carro. Assim que ela parou o veículo, o suspeito saiu de trás de uma árvore onde estava escondido e partiu para cima da mulher. Durante o ataque, ele desferiu diversos golpes de faca contra a ex-companheira. Após o crime, o suspeito entrou no próprio carro e fugiu. As equipes de resgate foram acionadas por pessoas que presenciaram a cena, mas a mulher infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. As marcas da violência, o sangue que ficou espalhado pelo chão foi limpo por moradores que durante toda a tarde ficaram horrorizados e indignados com a brutalidade do homem que tirou a vida da ex-companheira. Carolina e Anderson foram casados por 24 anos, período em que a vítima chegou a registrar 11 boletins de ocorrência contra o companheiro, antes de entrar na justiça com um pedido de divórcio. Na data do crime, Carolina estava com uma medida protetiva, mas não foi suficiente.
Anderson sacou R$200 mil da conta dos dois e decidiu matar a ex-esposa. É chocante, é chocante. Ele é uma pessoa extremamente violenta, extremamente agressiva, sádico, ele é cínico, ele é frio, ele não está arrependido do que ele fez e ele ainda acha que ele tem razão. Carolina trabalhava como secretária na USP, enquanto Anderson é corretor de imóveis. Depois do feminicídio, ele fugiu para outro estado. 6 dias depois, foi encontrado pela polícia. Então, o setor de capturas, né, de São Paulo, por meio da doutora Ivalda Aleixo, foi até o Rio de Janeiro nessa madrugada para fazer o cumprimento do mandado de prisão dele lá no Rio de Janeiro. Depois de capturado, Anderson foi questionado pelo irmão da vítima, que acabou ameaçado em frente às autoridades. Ele teve um confronto agora com o irmão da Carolina e foi uma coisa muito forte. O irmão dele, da Carol, foi falar com ele. Perguntou por que ele fez. Não, eles bateram boca e realmente o Anderson não é capaz de fazer uma autorreflexão das atitudes criminosas que ele teve. A lei do feminicídio foi criada há 7 anos. Desde então, assassinatos de mulheres em situações de violência doméstica, menosprezo ou discriminação passaram a receber uma pena maior. Enquanto o homicídio simples chega a 20 anos de prisão, o qualificado pode chegar a 30. Mesmo assim, o número de casos que vimos diariamente neste telão ainda é assustador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o interior de São Paulo registrou 79 feminicídios de janeiro a outubro de 2022. Um a mais da quantidade de casos do ano passado durante o mesmo período, quando ao todo foram 78 vítimas. E já é a situação da retrospectiva que você acompanha junto com a gente aqui no Cidade Alerta. Casos que marcaram 2022 e que vão ficar